Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa mansplaining e interrupting? Manspreading, appropriating, gaslighting e tantos outros termos que a gente está vendo pipocando por aí nas redes sociais, nas reportagens na TV, nos vídeos da internet, nas conversas por aí? Pois é, são nomes bem simpáticos para comportamentos nem um pouco bonitos e muito menos aceitáveis nos dias de hoje. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você nesse vídeo. O Dia Internacional da Mulher já passou e é justamente por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo depois. Afinal de contas, todo dia é dia de combater as mais diversas formas de discriminação e de violência física e psicológica que, infelizmente, ainda vemos acontecer diariamente com as mulheres nos ambientes familiares e profissionais em pleno século XXI, para ser mais preciso, em 2020. Então, vamos ao significado, a um dicionário desses termos e de mais alguns que ganharam notoriedade nos últimos tempos e que precisam sim ser combatidos a cada vez que surgem. Vamos a eles. Para começar, vamos falar do mansplaining. Ele é muito comum tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. É quando a mulher dá uma opinião ou explica alguma coisa e o homem repete a mesma fala com outras palavras, como se estivesse traduzindo o que a mulher disse, como se ninguém tivesse entendido o que ela acabou de falar. Ou então, explicar coisas óbvias, como se a mulher não tivesse entendido nada. É uma mania de sempre dizer algo como: vem cá, deixa eu te explicar o que eu quis dizer. Ou então, deixa eu te explicar porque parece que você não entendeu direito, e por aí vai. É colocar a mulher como se ela não fosse capaz de dizer ou entender algo claramente e que somente ele consegue explicar de uma forma compreensível para todos. Entenderam? O segundo termo é o interrupting. É quando uma mulher é interrompida sem motivo e a todo momento por um homem durante a sua fala. E muitas vezes essa interrupção vem acompanhada de uma piadinha, um deboche, uma crítica ou alguma gracinha completamente desnecessária. O interrupting é praticado por homens que, consciente ou inconscientemente, não aceitam que a mulher tenha a mesma ou até mais voz do que ele. Então, minha amiga, se você se ver nessa situação, não se cale. Peça para que ele se cale enquanto você diz o que você precisa dizer. O próximo é o manspreading. É um comportamento muito comum em transportes públicos e acontece quando o homem senta com as pernas abertas, todo relaxadão, ocupando mais do que o seu espaço e automaticamente deixando menos espaço para os vizinhos do transporte coletivo. Esse termo em inglês significa literalmente expansão do sexo masculino. Esse fenômeno fez gerar campanhas em Madrid, Paris e Nova York, conscientizando os homens sobre a ocupação desproporcional do espaço público, inclusive com a instalação de placas. Dá uma olhadinha nela aí, proibindo essa prática. Em 2014, no metrô de Nova York, foi lançada a campanha Dude, Stop the Spread, ou algo como: cara, para de se espalhar. Esse assunto, embora tenha ganhado mais notoriedade de uns tempos pra cá, é um incômodo bem antigo. Qual mulher já não se viu incomodada e constrangida com um homem sentado ao seu lado no ônibus coletivo, todo esparramadão, com as pernas abertas e ainda por cima encostando nela, e ela tendo que ficar cada vez mais espremidinha aqui no canto e chegar ao ponto de ter que sair dali, tamanho desconforto que isso causa. Então, homens, melhor repensar na forma como vocês ocupam os espaços públicos, viu? Seguindo o nosso dicionário, agora é a vez do appropriating. Esse é um termo que acontece no universo profissional e em grandes empresas e é uma das formas de machismo mais recorrentes no mundo corporativo. Bro vem de brother e preating vem de appropriating ou apropriação. Ele acontece quando um homem se apropria de alguma ideia ou argumento feminino e age como se isso fosse dele, sem dar o devido crédito a ela. Ou seja, mulheres ocupando o mesmo cargo, com o mesmo currículo, são passadas para trás
por homens que não aceitam que elas podem ter ideias melhores do que as deles. Então, se você se ver numa situação como essa, não se oprima. Muna-se de documentos e evidências que prove que a ideia é sua e faça valer o seu direito de crédito. Afinal, ninguém pode se apropriar de algo que não lhe pertence. Agora é a vez de falarmos sobre o gaslighting. Na minha opinião, esse é o tipo de abuso psicológico que mais denigre a mulher e acontece muito, não só nos relacionamentos, mas também no trabalho e nas amizades. Ele é bem sutil, mas é muito, muito grave. O gaslighting trata-se da manipulação da mulher. É isso mesmo, é o ato de manipular a mulher com o objetivo de afetar psicologicamente e controlar ao ponto absurdo de fazer com que ela se sinta nula, insegura, inferior e cheia de medos. O principal objetivo de homens que praticam gaslighting é distorcer, omitir, criar informações falsas que levam a mulher a duvidar de si mesma, dos seus sentimentos, da sua capacidade e até da sua sanidade mental. Olha o quanto isso é grave. Agora veja só como esse comportamento é sutil e muitas vezes passa desapercebido pela própria mulher e pelas pessoas que estão à volta. Se você, mulher, ouve algo do tipo, você está imaginando coisa onde não tem. Ou então, você está louca? Com aquele tom de deboche ou descaso, ou ainda distorce informações ou fatos, por exemplo, não foi isso que eu quis dizer, ou então, não, eu não fiz isso, quando você tem a certeza que ele disse ou fez alguma coisa e vai falar sobre. Outra frase comum é, você está imaginando coisas aonde não tem, quando você tem certeza que você viu ou ouviu algo e vai comentar com ele sobre o assunto. Essas são as frases mais comuns ditas por abusadores. Sim, homens que praticam gaslighting são classificados como abusadores, sim. E como eu disse antes, muitas vezes as mulheres não percebem esse jogo psicológico devastador quando tentam argumentar e perdem a força. Isso acaba abrindo espaço para mentiras e manipulações desse tipo de abusador. Com o tempo, a mulher vai perdendo a confiança em si, a autoestima vai lá pro buraco e ela passa a acreditar que é culpada por desconfiar desse homem, sem perceber que foi o jogo dele que a levou para essa situação. E para piorar ainda mais, ela passa a acreditar que não consegue sair desse turbilhão e encontrar outra pessoa por achar que não é mais capaz de fazer o outro feliz. O número de mulheres vítimas de gaslighting vem aumentando bastante nos consultórios, segundo os psicólogos e terapeutas, e que muitas vezes elas chegam em busca de tratamento para um cansaço mental ou até da depressão, sem perceber que, na verdade, esses são sintomas desse tipo de abuso. Só para entender, eu vou falar aqui rapidamente de onde surgiu o termo. A origem desse termo gaslighting vem do filme Gaslight, no português A Meia Luz, de 1944, protagonizado pela atriz Ingrid Bergman e Charles Boyer, realizado a partir da adaptação de uma peça de teatro de 1938. O longa narra a tentativa do marido de convencer as pessoas à sua volta e a própria mulher de que ela é louca. Para isso, ele manipula elementos do ambiente da casa, como as lâmpadas que são alimentadas por gás, que em determinado momento piscam. A mulher até vê as luzes piscarem, mas o marido a manipula, fazendo ela acreditar que ela está imaginando isso. O objetivo dele no filme é roubar as joias que ela guarda em casa. Para isso, ele se apresenta como um homem encantador, mas com o tempo ele a faz duvidar da própria sanidade. Por esse motivo, desde 1960, o termo gaslighting é usado para definir esse tipo de abuso. Então, mulher, fique atenta no que está acontecendo à sua volta. Não permita que esses termos, que agora vêm ganhando notoriedade, mas que nomeiam abusos que nós mulheres passamos ao longo de muitos anos, continuem acontecendo. É isso. Hoje o tema foi um pouco diferente do que eu costumo abordar, mas esses são alguns termos bastante falados dentro do feminismo e que precisam sim continuar sendo discutidos para que sejam eliminados de vez do nosso cotidiano.
para que nós mulheres finalmente possamos ter mais igualdade e principalmente respeito. Um beijo enorme para você e até o próximo vídeo.